Seja você muito bem-vinda ao Donas do Dinheiro Podcast, uma série de episódios onde eu ajudo mulheres que têm mais de 50 anos de idade o caminho mais seguro para terem a sua vida financeira muito bem organizada, para que vocês possam começar a investir com o objetivo de ter paz e tranquilidade nas suas finanças. Meu nome é Paulo Filho, eu sou especialista em finanças e investimentos para mulheres com mais de 50 anos de idade. E o tema do nosso quinto episódio aqui desse podcast é 5 hábitos que vão garantir tranquilidade financeira para você, mulher, no ano de 2024. Então, vamos lá, vamos começando aqui o nosso episódio de hoje. E como sempre, como já é de costume, eu sempre peço para vocês algo em troca, que é o seguinte: se você ainda não fez isso, aproveite para deixar o seu gostei, clicar aqui no botão do gostei desse vídeo, porque isso faz com que a minha mensagem chegue a mais mulheres, assim como você que também precisam melhorar os seus hábitos para ter mais tranquilidade financeira. Além disso, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no meu canal, caso você ainda não tenha feito isso, para garantir que os próximos vídeos serão entregues para você. E também escreva aqui nos comentários, eu sempre gosto de pedir isso para vocês. Escreva aqui nos comentários qual dia, horário e local que você me assiste nesse momento, tá? Qual é o dia, horário e local que você está assistindo esse quinto episódio do podcast Donas do Dinheiro, tá bom? Então, feito aqui os primeiros convites, os primeiros avisos, já introduzi aqui o tema para vocês. Hoje vamos falar sobre 5 hábitos que vão garantir tranquilidade financeira para você, mulher, no ano de 2024, tá bom? E para a gente começar aqui esse nosso episódio de hoje, eu quero abrir aqui o nosso podcast com o seguinte tópico, né? Mas, Paulo, o que são hábitos e como eles podem influenciar a nossa vida financeira? E olha só, hábito, se você já ouviu ou não essa palavra hábito, vamos lá, hábito nada mais é do que aquelas atividades que você executa todo santo dia e na grande maioria dos casos você faz como se fosse num piloto automático. Você faz sem ter que pensar, sem utilizar energia mental para realizar aquela tarefa. Vou dar aqui alguns exemplos que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá? Então, por exemplo, o hábito de escovar os dentes todos os dias. Bom, eu sei que todas vocês fazem isso ou deveriam estar fazendo, né? Mas eu tenho certeza, vocês que me assistem, vocês fazem isso todos os dias, que é o hábito de escovar os dentes. E aí eu pergunto para você, toda vez que você escova os seus dentes, você para pensar em cada um dos movimentos que executa com a sua escova de dentes? Agora eu vou escovar os dentes aqui nessa lateral. Agora eu vou escovar nessa lateral aqui. Agora eu vou escovar na frente. Agora, enfim, não. Você simplesmente vai lá e executa aquela operação. Por que você faz isso? Porque isso já se tornou um hábito na sua vida. Quer ver um outro exemplo? Veja, eu não sei se você dirige hoje, se você tem um carro, se você dirige aí no seu dia a dia, mas o exemplo clássico é quando você sai para dirigir o seu carro e vamos supor que você vai sair da sua casa e ir para o trabalho. Aquela rotina já está tão consolidada para você que você não para pensar nos seus movimentos durante o trânsito. Então, eu duvido que você já parou para pensar, pelo menos depois que você tirou o carro, talvez no começo sim, né, quando você estava em processo de aprendizado, enquanto aquilo ainda não era um hábito para você, você pensava sobre isso. Hoje eu tenho certeza que não mais. Então, veja, movimentos do tipo, agora eu vou virar para a esquerda, então eu preciso dar seta para a esquerda. Agora eu vou virar para a direita, então eu preciso dar seta para a direita. Agora eu preciso ir para frente, então eu vou engatar a primeira marcha. Agora eu preciso ir para trás, então vou engatar a marcha ré. Você não para pensar esse tipo de coisa. Você simplesmente vai lá e executa. Eu tenho certeza que quando você estava em processo de tirar a sua carteira de habilitação, provavelmente você pensava nessas coisas. Ah, agora eu tenho que virar para a esquerda, então vou dar seta para a esquerda. Por quê? Porque isso ainda não tinha se incorporado como uma rotina na sua vida, como um hábito na sua vida. Então, hábito é tudo aquilo que você faz de forma repetitiva, quase que diária, sem ter que gastar a sua energia mental para pensar na hora de agir. Então, são ações repetitivas diárias, tá? Ou quase que diárias.
E eu quero que você entenda, que é isso que eu quero trazer aqui para vocês neste episódio de hoje, que existem alguns hábitos que afetam diretamente a sua tranquilidade financeira, tanto no presente quanto no seu futuro. E nós iremos discorrer aqui ao longo desse nosso episódio do podcast para que você comece a avaliar melhor a sua rotina e implemente esses hábitos, principalmente agora nessa virada de ano 23 para 24. Implemente isso na sua rotina para que você tenha essa oportunidade de acelerar a conquista da sua tranquilidade financeira, tá bom? A gente vai falar sobre cada um deles aqui ao longo do episódio de hoje e espero que você goste, tá bom? Então, já expliquei aqui para vocês o que são os hábitos e como que eles podem influenciar na nossa vida financeira. E aí, eu quero trazer aqui um próximo contexto para que vocês entendam por que é importante desenvolver bons hábitos para que você possa ter a oportunidade de ter uma vida financeira tranquila. Por que é importante que você tenha atenção sobre quais são esses 5 hábitos e não só me escute falar, tá? Não adianta você ficar o tempo todo me ouvindo falar e não coloca nada em prática, tá? Eu quero que você seja uma mulher de atitude, uma mulher prática, uma mulher que aprende e não se torna obesa mental, que é aquela que só absorve os conhecimentos e nunca executa nada. Eu quero que você seja uma executora, uma mulher dona do dinheiro, né? Que esse é o meu grande propósito aqui com todos esses conteúdos, tá bom? Então, por que é importante você desenvolver esses bons hábitos para ter essa chance de ter tranquilidade na sua vida financeira? Então, para isso, como é que eu explico isso para você? Eu preciso deixar muito claro que os hábitos, eles existem. Hábitos bons na nossa vida que colaboram para a nossa prosperidade financeira, só que também existem hábitos ruins, hábitos negativos, que mais jogam contra do que a favor, quando o assunto é garantir a sua tranquilidade financeira, tanto no presente quanto no futuro. Então tem os dois tipos, tem os bons e tem os ruins. Eu quero que você entenda quais são eles, ou comece a analisar naquelas rotinas que você pratica todos os dias, que você comece a identificar quais deles são favoráveis e quais deles mais atrapalham do que te ajudam, quando o assunto é ter a sua vida financeira em ordem, né, nos trilhos, tá bom? Então é importante que você entenda isso, que nem tudo são flores quando o assunto é hábitos, né? Tem aqueles que são bons e tem aqueles que são ruins. E eu quero que você entenda, eu vou trazer aqui alguns exemplos de hábitos ruins aqui para a sua vida financeira, que se você pratica eles, né, durante aqui os seus dias, tome muito cuidado. Então, um caso bem clássico, tá, gente? Um caso bem clássico são os hábitos que, de certa forma, se tornam um vício na sua vida. Então, veja só o vício de fumar. O vício de fumar, gente, meu Deus, é um hábito tão ruim, que afeta, obviamente, não só a sua vida financeira, mas a sua vida como um todo, tá? Então, por exemplo, olha só como o hábito de fumar atrapalha a sua vida financeira, olhando para finanças aqui. Você, todos os meses, vai ao supermercado, vai lá, compra o seu vício, consome o seu vício, e aí eu te pergunto, quanto você gasta de dinheiro exercendo um hábito como esses? Esse dinheiro poderia estar sendo investido, poderia estar sendo destinado para alguma outra atividade que te trouxesse mais benefícios, entende? Então é algo que tira dinheiro do seu bolso e afeta a sua vida financeira e também não só as suas finanças, né, como eu disse, mas principalmente a sua saúde, tá? E se você convive com outras pessoas, eu não sei se você sabe, mas fumantes passivos sofrem tanto quanto os fumantes ativos, né? Então aquelas pessoas que não fumam, mas respiram aquela fumaça, meu Deus, isso também faz um mal para a saúde tremendo, tá bom? Então tá aí um exemplo clássico, né? Acho que esse é bem batido já, sobre um hábito negativo que atrapalha muito a sua vida financeira, que é o hábito de fumar. E aí aqui para bebidas alcoólicas, mesma coisa, né? O hábito de consumir bebidas alcoólicas, claro que tudo com muita moderação, talvez seja algo que não te atrapalhe. Mas eu conheço alguns casos aqui, gente, de alunas minhas que entraram na comunidade e elas me disseram que elas entraram porque elas querem reverter esse hábito, parar de consumir esse tipo de bebida alcoólica e com aquele dinheiro que ela gasta todo mês, gente, 300, 400 reais por mês, dependendo do caso,
daria para ser muito bem investido para construir uma reserva financeira no seu caso, entende? Então esse é um hábito que, além de fazer mal também para a sua saúde física, quando exagerado, ele também te atrapalha no sentido de ter tranquilidade financeira, que esse é um dos nossos grandes objetivos daqui, tá bom? Mas não só isso, né? Quero trazer aqui um outro hábito, que esse é um pouco mais sutil, mas ele afeta demais também a nossa vida financeira, tá? E eu estou pontuando esses, gente, para que você tenha clareza sobre eles, e se por acaso eles estão te afetando hoje, tome muito cuidado. Comece a, principalmente agora no ano de 2024, comece a se atentar para a sua rotina e avalie se aquelas atividades que você repete diariamente estão acelerando ou estão atrapalhando a sua tranquilidade financeira, tá bom? Então olha só que hábito sutil que às vezes passa desapercebido, mas ele também afeta muito as nossas finanças. É o hábito de conviver constantemente com pessoas negativas. O hábito de conviver constantemente com pessoas negativas é algo que mais atrapalha a sua vida financeira do que ajuda. E muitas vezes, aí é que está o grande desafio, muitas vezes você está nesse convívio diário e não percebe. O que são pessoas negativas? São pessoas, por exemplo, que estão constantemente reclamando da vida. Constantemente dizendo que nada dá certo para elas. Constantemente reclamando de dores que elas sentem, de problemas que elas estão passando. E por mais que você não esteja passando pelos mesmos problemas que essa pessoa está passando, gente, isso tem um poder de afetar você emocionalmente falando que você não tem ideia. Então, se você está em um ambiente tóxico, onde aquelas pessoas que estão próximas de você só reclamam, só se lamentam, só ficam pensando que as coisas nunca dão certo para elas, porque elas não têm isso, porque elas não têm aquilo, porque falta isso, falta aquilo, enfim. Tome muito cuidado, porque esse é um hábito que mais atrapalha e pode causar grandes problemas, né? Ou, por exemplo, pode fazer com que você fique estagnada. Ah, se aquela pessoa está batalhando e não está conseguindo, eu também não consigo, né? Por que eu vou tentar se tudo que aquela pessoa já tentou não deu certo? Acho que esse não é o caminho, entende? Então tome muito cuidado com isso. Esse é um hábito muito perigoso e muito sutil para a vida financeira de mulheres com mais de 50 anos de idade. Então avalie os seus meios que você convive. Obviamente, gente, existem alguns ambientes que você consegue começar a mudar a sua rota, ou de repente se distanciar de algumas pessoas que você, depois que você identificar isso, talvez faça sentido. Só que existem alguns outros ambientes que fica mais difícil de você simplesmente trocá-lo. Então vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro isso. Veja o caso do trabalho. Eu conheço diversas alunas minhas que vivem que trabalham, né, em ambientes tóxicos, em ambientes que são agressivos para a saúde emocional delas. Entende? Onde existem abusos psicológicos muito recorrentes, excesso de autoridade, né? Excesso de autoridade de chefes e até mesmo proprietários de empresas. Só que esse é um caso um pouco mais delicado, porque às vezes a minha aluna, vou até citar um exemplo de uma sem falar o nome, obviamente, né? Mas ela tinha um bom salário, ganhava cerca de ainda ganha, né? Que ela ainda está lá hoje. Ganha cerca de 12 mil reais por mês, só que é um ambiente extremamente tóxico. Então pensa só, ela tem um bom salário, tem um bom emprego, as finanças dela estão em dia, ela entrou aqui para a comunidade para aprender a investir, para que um dia ela possa construir reservas e sair desse emprego já tendo o pé de meia dela feito, né? Foi por isso que ela entrou aqui na comunidade. E aí o que eu disse para ela, eu também disse isso para ela, né? Ali numa consultoria individual, para ela tomar muito cuidado com essa questão do ambiente, mas que na medida do possível ela tentasse se distanciar daquelas pessoas pontuais que mais afetam a vida dela durante o dia a dia, né? É claro que, por exemplo, se ela tem um chefe que é tóxico, dificilmente ela vai conseguir evitar 100% das conversas com o chefe dela, né? Isso não tem muito o que fazer. Mas, por exemplo, num caso desses, você pode, na medida do possível,
evitar algumas discussões desnecessárias, sabendo que existe uma grande chance de você ser muito afetado em uma reunião, uma discussão como essas, tá? Então você não vai procurar a discussão. Agora, quando ela chegar até você, tudo bem, é importante que você saiba lidar com isso, tá? Mas entenda e reconheça que ambientes desfavoráveis, ambientes tóxicos, eles afetam muito a sua vida como um todo e principalmente a sua vida financeira. Tome muito cuidado com isso. Esse também é um hábito que eu quero que você comece a ter atenção agora para o ano de 2024. Tá bom? Então vamos lá, gente. Eu quero trazer aqui para vocês, na minha opinião, quais são esses 5 hábitos que vão garantir tranquilidade financeira para mulheres com mais de 50 anos de idade agora no ano de 2024. Preparadas? Então, se você ainda não fez isso, aperte aqui no botão do gostei, deixe o seu like nesse vídeo, que isso é muito importante para mim. Se inscreva aqui no meu canal também, se você ainda não fez isso, para garantir que próximos conteúdos como esse continuem chegando até você, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Quais são os 5 hábitos que vão garantir a sua tranquilidade financeira para o ano de 2024? E o hábito número 1 é o hábito de você organizar as suas finanças todos os meses. Se você ainda não pratica isso na sua vida, é importante que você comece a praticar isso em 2024 para que você tenha a oportunidade de ter uma vida financeira mais tranquila, tá? E quando eu digo organizar as suas finanças, o que está por trás de tudo isso? É claro que existe toda uma estratégia de organização financeira que eu ensino lá dentro da comunidade das mulheres donas do dinheiro, mas um primeiro passo para você já implementar em 2024, basicamente, seria você olhar para o mês anterior, identificar cada um dos gastos que você teve no mês anterior e classificar esses gastos por categorias. Então, por exemplo, eu gastei R$ 200 de água, R$ 1.000 de supermercado, 1.500 de aluguel, tanto de condomínio. Então não basta ter lá a sua fatura do cartão de crédito explodida ou ter anotado todos os gastos que você fez no mês anterior. É importante que você classifique esses gastos por categorias para entender onde é que está indo exatamente cada real que você ganha ao longo do mês, tá? Então esse é um passo importantíssimo quando o assunto é ter as suas finanças organizadas. E um próximo passo que eu sempre incentivo as minhas alunas a darem também é não somente organizar olhando para o mês anterior, mas realizar uma projeção, uma simulação de mais ou menos como estarão os seus próximos meses. Então, por exemplo, olha para os 3 meses seguintes e avalia, como você tem um histórico, né? Você sabe quanto você gastou nos meses anteriores, faça uma projeção de mais ou menos quanto você acha que vai gastar de mercado, de combustível, enfim, para todas as categorias, olhando para os 3 próximos meses, que isso vai te dar um horizonte muito claro, uma grande clareza sobre a sua real situação financeira, tá? Faça disso um hábito na sua vida, esse é o hábito número 1. O hábito número 2 é o que eu falo, inclusive esse é muito recomendado, é o hábito de você buscar todos os meses poupar pelo menos 10% de tudo aquilo que você ganha. Então, tem uma estratégia que eu chamo de se pagar primeiro. Receber o seu salário, pega lá 10% de tudo aquilo que você ganhou, tira da sua conta corrente e manda para uma conta de investimentos, tá? Talvez, se 10% para você nesse primeiro momento seja muito, o que é 10%, né? Só para ficar mais claro aqui o exemplo para vocês. Se você ganha R$ 5.000 por mês hoje, 10% de 5.000 seria R$ 500. Então você poderia separar R$ 500, tira da sua conta corrente para que você não gaste esse dinheiro com outras coisas, transfira para uma conta de pagamentos. Fazendo isso, você garante que pelo menos esses 10% serão poupados e investidos de agora em diante, tá? Então, crie o hábito de se pagar primeiro, colocando como meta inicialmente 10% de tudo aquilo que você ganha. E se 10% para você não é possível nesse primeiro momento, não tem problema, comece com um valor menor, mas crie o hábito de poupar dinheiro todos os meses, nem que for R$ 50 para você começar, tá bom? O hábito número 3 é o hábito de investir todos os meses. Quando eu falo poupar,
Não estou querendo dizer que você simplesmente guarde na poupança, que esse é um dos piores investimentos que existem, tá? Ou previdência privada, ou naquele CDB do gerente do banco que você já ouviu falar. Isso tudo é investimento ruim. Eu quero que você aprenda a investir do jeito certo. Pode ser num tesouro direto, por exemplo, ou um fundo imobiliário, ou algum outro tipo de investimento que vocês vão aprender aqui junto comigo também. Mas crie o hábito de investir todos os meses, porque o investimento é algo que acelera a conquista da sua tranquilidade financeira. Ele faz o seu dinheiro se multiplicar em velocidades maiores do que, por exemplo, na poupança ou em títulos de capitalização, que isso nem é investimento, né? Previdência privada e assim por diante. Então, aprenda a investir e invista tudo aquilo que você poupou todos os meses para fazer o seu dinheiro render e trabalhar por você. Esse é o hábito número 3. O quarto, não é o último ainda, são 5, tá? Mas o quarto hábito que eu quero trazer aqui para vocês no dia de hoje é o hábito de você buscar fazer parte de ambientes onde nesses ambientes existem pessoas que lá estão buscando os mesmos objetivos, metas e sonhos que você busca conquistar hoje, tá bom? Então isso tem total relação com aquilo que eu expliquei no tópico anterior. Quando você está em um ambiente tóxico, provavelmente isso vai afetar você, isso vai te transformar em mais uma pessoa que pensa da forma com que aquele coletivo pensa também. Agora, quando você muda o jogo e começa a frequentar ambientes onde aquelas pessoas que lá estão buscam coisas melhores, buscam prosperidade, buscam tranquilidade financeira, buscam ter a vida financeira organizada e investir para conquistar tudo isso, existe uma grande chance que você também vai passar a pensar exatamente daquela mesma forma, tá? Então eu quero que você compare duas situações onde todo mundo só reclama e todo mundo só se lamenta daquilo que não conquistou, ou uma outra situação onde uma mulher faz parte de um ambiente novo, onde lá dentro temos várias outras mulheres que estão buscando prosperidade, buscando conquistas e realizações, tá? Então esse é um hábito na sua vida, busque fazer parte de ambientes como esse. E o quinto e último hábito que eu quero trazer aqui para vocês é o hábito de buscar todos os dias da sua vida se tornar uma mulher 1% melhor do que o dia anterior. Aquela evolução constante, buscar sempre estar melhorando a cada novo dia da sua vida. Isso em todos os aspectos da sua vida, tá? Seja na sua saúde emocional, seja na sua saúde financeira, seja na sua saúde física, seja nas suas relações familiares, com filhos, ou de repente com netos, marido, se você for casada, enfim, relações no trabalho, colegas de trabalho, vizinhos e assim por diante. Busque sempre se tornar uma pessoa melhor, que isso vai transformar completamente a sua vida financeira. Muito bem, então a partir de agora que você já tem a relação desses 5 hábitos, eu gostaria que você colocasse cada um deles em prática na sua vida e depois volte aqui e me conte como foi, tá bom? Dessa forma, eu me despeço de vocês. Quero desejar para você um feliz 2024, repleto de realizações, que você tenha muita paz, muita tranquilidade, muita segurança, muita saúde e muita prosperidade para a sua vida neste ano que está apenas começando, tá bom? Conte com o meu apoio, eu estarei aqui para ajudá-la nesta jornada, para que você possa de fato se tornar aquilo que eu chamo de uma mulher verdadeiramente dona do seu dinheiro, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo episódio.